Olá, Boletim Entrevista no ar e olha só esse dado. As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas um levantamento da Forbes mostra que só 17% delas ocupam cargos de liderança nas empresas. Para comentar esse panorama, eu estou aqui com a Carolina Premazzi, ela é mentora especialista em performance feminina. Bem-vinda, Carol. Eu que agradeço, Marina, pela oportunidade de estar aqui, a todos também da TV Câmara. E é uma honra falar sobre esse assunto, né? Mulheres, que eu gosto tanto. E é um prazer recebê-la. Carol, explica pra gente por que as mulheres enfrentam essa barreira, essa discrepância, né, entre população e a quantidade de cargos que elas ocupam. Vem isso desde o início, né? Desde os nossos antepassados, onde de fato as mulheres se caracterizavam ali para ser apenas desenvolvidas para cuidar de casa, dos filhos, do lar. E aí, quando elas de fato decidiram, eu falo que é um romper, né, sair de dentro das suas casas, acabou existindo uma comparação entre o sexo masculino e o sexo feminino. E isso acabou se ampliando para as empresas, para o pilar profissional e tantas outras áreas. Isso vem muito do machismo? Eu não falo nem que às vezes é do machismo, né? Mas muitas vezes a mulher acaba tendo um desafio de se posicionar. Ela mesma acaba se comparando. Ela fala, nossa, né, talvez eu não consiga ter uma postura do homem ali dentro da empresa. E ela mesma acaba se diminuindo e também muitos homens acabam vendo a mulher, eu falo, né, o sexo frágil, não tem aquela autoridade, aquela autonomia, aquele posicionamento, e isso acaba afetando ali no número de pessoas, mulheres que crescem. Além desse posicionamento das próprias mulheres, né, quais são outras barreiras que elas encontram quando elas, de fato, tentam se posicionar no mercado e não conseguem avançar num cargo, alguma coisa assim? Outra coisa que influencia muito também, Marina, é a questão dos filhos, né? Porque muitas mulheres, elas são mães, muitas também acabam sendo divorciadas e elas assumem o papel, elas precisam trabalhar fora e também serem as gestoras dos seus lares. Então, muitas vezes a empresa, na hora de contratar um profissional, ele acaba observando quais são os aspectos que vão influenciar para que aquela pessoa não está ocupando aquele cargo. E a presença, né, lá, de filhos acaba afetando, sim, na escolha, né? Porque muitas vezes a mulher acaba se ausentando do trabalho para poder muitas vezes socorrer, cuidar dos filhos, levar ao médico, enfim. E esse papel acaba sendo muitas vezes sendo mais da mulher, mais da mãe, do que do homem, né, do pai propriamente dito. E isso é uma forma de preconceito das empresas contra as mulheres, né, que desejam ser mães ou que já são mães. Com certeza, acaba sendo sim, porque muitas vezes algumas, né, empresas, não vamos dizer todas, mas acabam olhando esse perfil do que muitas vezes quais são as competências técnicas, quais são as habilidades, o que a profissional pode promover de crescimento. Então, acaba olhando para o oposto, para o contrário, e não para aquilo que pode alavancar a empresa, levando aquela mulher para o cargo de gestão. Pensando na sociedade de maneira geral, então as pessoas que são recrutadoras desses cargos de liderança, as pessoas que estão na empresa, a gente em casa, sociedade de maneira geral, o que a gente pode fazer para tornar um ambiente mais receptivo para mulheres que também são mães? Eu falo que o conhecimento, né? O conhecimento ele liberta. Então nós, mulheres que temos esse papel, essa visão também de crescimento, de posicionamento, e eu falo que nós mulheres naturalmente nós somos mais leves e a gente precisa levar isso para o ambiente profissional também, só que ter conhecimento. E eu falo que a liderança, ela começa primeiro com nós. A mulher, ela, antes dela querer liderar, antes dela querer ocupar um cargo de gestão, ela precisa olhar para ela, aprender a se liderar. E como que ela faz isso? Conhecendo a si mesma, estando junto de outras mulheres que de fato se posicionam, que de fato se sentem seguras, que são livres para enfrentar, para ousar, para olhar para aquilo que às vezes tem e falar, não, eu vou enfrentar isso, vou ocupar o meu lugar com segurança, com autoridade, com respeito e com autonomia. Então é fazer de fato esse movimento, né, de levantar uma mulher levanta outra mulher. Perfeito, Carol, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por esse incentivo e também pela reflexão, né? Eu gostaria de deixar essa reflexão que a Carol propôs para as mulheres e também para todo mundo que está dentro das empresas, para a gente ser sempre mais receptivo, entender o lado das outras pessoas. De volta ao estúdio.